Olá, tudo bem? Vamos então começar dentro do curso de Pedagogia, na disciplina Educação e Ética Profissional, sobre o tema o direito à educação. Vamos lá? Então, vivemos em uma sociedade democrática que tem por definição a pluralidade, né? O convívio e a interlocução na diversidade. O direito de participar nos espaços e processos comuns de ensino e aprendizagem realizados pela escola está previsto na legislação. E as políticas educacionais devem estar compatíveis com esses pressupostos, né, que orientam para o acesso pleno e condições de equidade no sistema de ensino. A Constituição da República, quando adota como princípio a igualdade de condições para o acesso, né, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, compreendido como efetivação do objetivo republicano de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, né, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prevê uma sociedade com escolas abertas a todos, em qualquer etapa ou modalidade, bem como o acesso a níveis mais elevados de ensino. Para Jamil Coury, hoje, praticamente não há país no mundo que não garanta em seus textos legais o acesso de seus cidadãos à educação básica. Afinal, a educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania. E tal princípio é indispensável para políticas que visam a participação de todos nos espaços sociais e políticos, e mesmo para a reinserção no mundo profissional. Citando John Locke, Oliveira comenta que Locke adverte o caminho que leva à construção desta sociedade implica um processo gigantesco de educação. E não apenas a educação entendida no sentido da transmissão do conhecimento, mas no sentido da formação da cidadania. Conforme Coury, né, ainda citando Coury, daí a instrução de se tornar pública como função do Estado e, mais explicitamente, como dever do Estado, a fim de que, após o impulso interventor inicial, o indivíduo pudesse se autogovernar como ente dotado de liberdade e capaz de participar de uma sociedade de pessoas livres. Coury também comenta que a importância do ensino primário, tornado um direito imprescindível do cidadão e um dever do Estado, impôs a gratuidade como modo de torná-lo acessível a todos. Por isso, né, o direito à educação escolar primária inscreve-se dentro de uma perspectiva mais ampla dos direitos civis dos cidadãos. O então senador Ulisses Guimarães, ele disse o seguinte: num país de 30 milhões 401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. O constituinte Florestan Fernandes entendia que o cidadão no Brasil ou será formado pela escola pública de primeira qualidade ou não aparecerá nunca. O direito público subjetivo à educação articula-se com fundamentos do Estado Democrático de Direito, instituído em 1988. A cidadania e a dignidade da pessoa humana. Para Sarlet, os artigos 205 a
o artigo 208, eles são considerados integrantes da essência do direito fundamental à educação. E eu cito aqui dois, né? O artigo 205 e o artigo 206, onde o artigo 205 prevê que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E o artigo 206, ele estabelece princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais, coexistência de instituições públicas e privadas, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, valorização dos profissionais com planos de carreira, ingresso inclusivo por concurso público nas redes públicas, né? E piso salarial profissional nacional, gestão democrática e garantia de padrão de qualidade. Nesse sentido, vale compartilhar o que diz Cury, né? Certamente, cada país, dentro de sua situação histórica, conhecerá peculiaridades, né? Desculpa, né? O travamento da língua, né? Conhecerá peculiaridades próprias que não o reduzem ao caminho de um outro, mas, de todo modo, a divisão periódica proposta por Marshall e as reflexões de Bobbio sobre a era dos direitos, sua gênese, evolução e perspectivas são muito úteis para classificar no campo dos direitos e diferenciá-los entre si. No caso, é importante destacar que ambos se referem à educação escolar como um direito imprescindível para a cidadania e para o exercício profissional. O direito à educação, como direito declarado em lei, é recente e remonta ao final do século XIX e início do século XX. Mas seria pouco realista considerá-lo independente do jogo das forças sociais em conflito. Tanto a ampliação dos direitos civis e políticos, como a inserção de direitos sociais, não são apenas uma estratégia das classes dirigentes que aí teriam descoberto, na solução coletiva, diversas vantagens que o anterior sistema de autoproteção não continha. Assim, seja por razões políticas, seja por razões ligadas ao indivíduo, a educação era vista como um canal de acesso aos bens sociais e à luta política e, como tal, um caminho também de emancipação do indivíduo diante da ignorância. Dado este leque de campos atingidos pela educação, ela foi considerada, segundo o ponto de vista de diferentes grupos sociais, ora como síntese dos três direitos assinalados: os civis, os políticos e os sociais, né? Ora como fazendo parte de cada qual dos três. A magnitude da educação é assim reconhecida por envolver todas as dimensões do ser humano: os síngulos, os civis e os sócios. Os síngulos por pertencer ao indivíduo como tal, né? Os civis por envolver a participação nos destinos de sua comunidade, e os sócios por significar a igualdade básica entre todos os homens. Essa conjunção dos três direitos na educação escolar será uma das características do século XX. Hoje, em boa parte dos países europeus e mesmo latino-americanos, a discussão do direito à educação escolar já se coloca do ponto de vista do que Bobbio chama de especificação. Na verdade, trata-se do direito à diferença, em que se mesclam as questões de gênero com as de etnia e credo, entre outras. A presença de imigrantes
provindos em boa parte das ex-colônias da Europa, repõe não só o tema da tolerância, como o da submissão dos cidadãos ao conjunto das leis nacionais. A dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na educação escolar como dever do Estado e direito do cidadão não é uma relação simples. De um lado, é preciso fazer a defesa da igualdade como princípio de cidadania, da modernidade e do republicanismo. A igualdade é o princípio tanto da não discriminação, quanto ela é o foco pelo qual os homens lutaram para eliminar os privilégios de sangue, de etnia, de religião ou de crença. Ela ainda é o norte pelo qual as pessoas lutam para ir reduzindo as desigualdades, eliminando as diferenças discriminatórias. Mas isto não é fácil, já que a heterogeneidade, é visível, é sensível e imediatamente perceptível, o que não ocorre com a igualdade. Logo, a relação entre a diferença e a heterogeneidade é mais direta e imediata do que a que se estabelece entre a igualdade e a diferença. A importância de fazer do direito de todos à educação um movimento coletivo de mudança aponta para a adoção de políticas públicas inclusivas, para a transformação dos sistemas educacionais e das práticas sociais, que envolvem as relações com as famílias e a comunidade. Então, para o dia de hoje, é dessa forma que nós finalizamos o tema, a disciplina Educação e Ética Profissional. Muito obrigado pela presença, um forte e caloroso abraço.